Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, amigos, amigas. Hoje nós vamos dar continuidade à série Os Ministros da Nova Aliança. E o alimento diário que nós vamos ver hoje é Herdeiros de Deus. Nós vamos ver a terceira semana. E o título da terceira semana é: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Irmão e irmã, amigo, amiga, se você ainda não tem o seu alimento diário, você pode entrar no site da editora Árvore da Vida e fazer o seu pedido. O alimento diário ele tem como função nos alimentar diariamente. São pequenas porções de mensagens com fundo bíblico, tudo baseado na palavra de Deus, a palavra escrita, e de uma maneira tão graciosa, tão preciosa, essa palavra, ela é trabalhada, ruminada, e o Senhor a transcreve para nós por meio de irmãos preciosíssimos nos alimentos diários. Então eu encorajo você que ainda não tem a obter o seu. Amém? Faça a sua assinatura. A sua assinatura ela valerá por 6 meses. Depois de 6 meses, você receberá de novo um pedido para renovação da sua assinatura e você continuará recebendo por mais 6 meses. Então eu encorajo você que não tem a fazer a assinatura do alimento diário. Jesus é o Senhor. E nessa noite nós vamos desfrutar dessa palavra maravilhosa, preciosíssima. E o título dessa mensagem é baseado em Hebreus capítulo 7, versículo 21. Hebreus capítulo 7, versículo 21. Livro de Hebreus capítulo 7, versículo 21. Mas este conjuramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, não tendo por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Amém? Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Aqui fala o seguinte: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então todas as revelações que nós temos hoje, todas as revelações que têm chegado até nós, elas são revelações por meio de o Espírito, que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito já estava antes de todas as coisas. Aleluia! E essa mensagem ela começa falando do nosso amado Senhor Jesus. Ele iniciou o seu ministério pregando o evangelho do reino, uma vez que esse ministério visa fazer a vontade do Pai e trazer seu reino à terra. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 10. Mateus capítulo 6, versículos de 9 até 10. Essa palavra está baseada na oração do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e etc. Então, qual que é o encargo do ministério do nosso Senhor Jesus? É fazer a vontade do Pai, trazer o seu reino para a terra. E quando isso ocorreu? Isso ocorreu após a ascensão do Senhor. Esse ministério passou executado pela igreja, a qual foi gerada após a sua morte e ressurreição.
E ela teve o início sob a liderança do apóstolo Pedro e dos demais 11 apóstolos. Podemos ver isso em Atos capítulo 2, livro de Atos capítulo 2, versículo 14. Atos 2, 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Então nós vemos aqui a liderança do apóstolo a liderança do apóstolo Pedro à frente da igreja em Jerusalém. E também podemos ver isso em João capítulo 21, João capítulo 21, versículo 22. João capítulo 21, versículo 22. Respondeu-lhes Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Por que nós lemos esse versículo? Porque surgiu uma situação entre os discípulos, ao qual eles viram a aproximação de João e do Senhor Jesus, quando o mesmo falou que ele não morreria. Então eles indagaram: por que isso? Mas o Senhor respondeu para eles, respondeu-lhes: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, graças ao Senhor, que eles seguiram o Senhor, seguiram a palavra profética. Hoje nós fazemos parte do ministério de João. Então, hoje nós estamos no ministério de João. Hoje nós fazemos parte do ministério de João. Esse ministério é o quê? Ele é superior. Ele é muito superior, está muito acima do que pensamos. Então ele é muito mais abrangente. Esse ministério é o ministério de O Espírito. Portanto, é muito importante aprendermos a ganhar as revelações no Espírito. Assim, entenderemos a profundidade desse ministério. Então é importante nós ganharmos as revelações deste ministério no Espírito. Senhor Jesus. E aqui em João 13, versículo 21. João, capítulo 13, versículo 21. O Senhor estava ali com os discípulos reunidos, e aí o Senhor falou algo para eles. Então o Senhor disse: dita essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então o Senhor falou ali no meio deles, que um dentre eles iria traí-lo. Então eles ficaram tristes, eles ficaram incomodados. E em Mateus capítulo 20, versículo 16. Mateus capítulo 20, versículo 16. O Senhor fala o seguinte: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E no capítulo 22 de Mateus, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Depois que foi mostrado ali, falado a questão do traidor, imediatamente ele se levantou e saiu. E ali naquele recinto com o Senhor, ficaram somente os escolhidos, aqueles que foram escolhidos. Então hoje nós precisamos ser esses, escolhidos por Deus. Todos os filhos de Deus, quem são os escolhidos? São todos os filhos de Deus, regenerados pelo Espírito. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E não somente isso, não somente regenerados pelo Espírito, escolhidos por Deus, mas também aqueles que confessam o nome de Jesus. Está em Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então hoje nós somos chamados à salvação eterna. Não só redimidos, não só que proclamem e confessem o nome do Senhor, mas também os chamados à salvação eterna. Está em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. Então aqui em João capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, o que ele fez? Ele abriu para nós o caminho. E esse caminho é para quê? É o caminho para a glorificação. Ele abriu para nós o caminho para a glorificação. Para que isso? Para que nós possamos viver uma vida perfeita. É que está em João capítulo 6, versículo 8. O Senhor fala assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. João, é versículo 38. Perdão. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então o Senhor ali no meio dos discípulos, ele cumpriu cabalmente aquilo que estava no coração do Pai. Então havia uma proximidade muito grande do Senhor com o Pai. E aqui em João, capítulo 12, versículo 49, o Senhor fala: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então o Pai e o Filho, eles eram um. Por isso que ele foi aprovado pelo Pai, pelo fato deles serem um. Pensavam a mesma coisa, falavam a mesma coisa. Esse Filho primogênito abriu a porta da glória para todos nós os que cremos. Então o Senhor, ele abriu o caminho e abriu para nós a porta da glória para todos nós os que cremos. E o Pai e o Filho são um. Não há separação. O Pai e o Filho são um. Falam a mesma coisa, pensam a mesma coisa, têm os mesmos sentimentos. Então o Pai e o Filho, eles são um. É o que fala João capítulo 14, versículos 10 e 11. João 14, versículos 10 a 11. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então o Pai e o Filho são um. Então Deus também, o que Ele quer conosco? Que Ele nos convida a participar da sua santidade. Então Deus, o Pai, nos convida a participar da sua santidade. Aqui em João capítulo 17, versículo 17, o Senhor nos fala bem claro. Ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por qual meio que nós vamos ser santificados? Por meio da palavra. E como que vai ocorrer isso? Quanto mais os elementos de Deus entrarem em nós, em substituição a nossos elementos do velho homem. Quanto mais de Deus entra, mais os elementos do velho homem são retirados, eles são substituídos, são removidos, mais santos nos tornamos. O resultado da santificação é a glorificação. Esse é o nosso futuro. E essa é a esperança da glória. É rico demais isso. Quanto mais eu desfruto do Senhor, quanto mais eu absorvo a vida de Deus para dentro de mim, mais do meu elemento humano
elemento natural vai sendo tirado para fora. Nós podemos ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. O Senhor fala aqui de uma maneira muito clara. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então Deus se deu a manifestar a mim e a você. Está vendo? O que nós precisamos fazer hoje? Desfrutar. Não é ter dúvida, ter dificuldade. O que o Senhor deseja mais para mim e para você é desfrutar dele. Quanto mais eu e você desfrutamos mais desse Senhor, quanto mais nós nos achegamos a Ele, mais essa vida divina vai entrando para dentro de nós. Aleluia! Senhor Jesus! E isto nos leva ao quê? A verdadeira felicidade. Felicidade não é o que o mundo prega. Essa felicidade que o mundo prega é uma felicidade falsa, ela termina. Talvez você está durante o dia feliz humanamente falando, mas à tarde, à noite vai desvanecendo, vai se esvaindo, e você volta ao seu estado natural, ao seu estado lá desde o início. Qual que é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade está em nós nos achegarmos a Deus e Deus se achegar a nós. Essa é a verdadeira felicidade. Então o homem hoje, ele nunca que consegue achar isso. Então em Provérbios o Senhor nos mostra que a verdadeira felicidade está onde? Está no nosso relacionamento com Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos aproximar de Deus. Aqui Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Paulo fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer? Tomar a palavra. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso fazendo o que? Vigiando e com perseverança, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o que nós precisamos fazer? Tomar a palavra de Deus para dentro de nós, para nós sermos o que? Supridos. Por que isso? Por que às vezes eu não encontro a verdadeira felicidade? Porque existem muitas situações, muitas opressões, muitas dificuldades, muitas lutas. E hoje, para que nós possamos enfrentar essa luta contra um império, que é o império das trevas, nós precisamos de quê? Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Revestir-nos de quê? De toda a armadura de Deus, para fazermos o quê? Podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse século, deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós precisamos o quê? Tomar toda a armadura de Deus, para nós sermos o quê? Fortalecidos, guardados. E como que nós tomamos essa armadura? Por meio da palavra. A palavra é o princípio para nós tomarmos essa armadura de Deus e nos revestirmos. E o que são esses impérios das trevas? Aonde estão? Nas regiões celestiais. São forças organizadas em hierarquias, por anjos caídos e demônios. Anjos caídos nos ares e demônios na terra. Hoje essa força domina toda a humanidade. Então essa força, ela domina, ela oprime toda a humanidade. Não somente isso, mas toda a economia, todo um sistema, todo um ecossistema é dominado por essas forças. Tudo que se vê hoje, tudo que está aí aos nossos olhos, é dominado por essas forças. Envolve política, religião, cultura, tantas coisas. E nós precisamos estar atentos a isso. Aleluia! Nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque aquele que está acima disso, à frente disso, ele se rebelou contra a autoridade do Deus único. E para nós vencermos as forças do mal, as forças espirituais do mal, de que nós precisamos? Palavra de Deus. É o que nós precisamos hoje. Nós precisamos da palavra de Deus para vencer essas forças,
é o que nos fala 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, como que nós vencemos o maligno hoje? Pela palavra de Deus. E quando nós vencemos o maligno, nós fazemos a vontade do Senhor. Está vendo o princípio? É o que nos fala Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 22. Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então depende de quem? Depende de mim e depende de você. Então hoje tudo isso depende de nós. Portanto, o que nós precisamos fazer hoje? Buscar a glorificação. Em meio a tantas dificuldades, precisamos de uma palavra que nos mostre que é possível chegar lá. E essa palavra tem chegado até a mim e a você por meio do alimento diário, por meio da palavra profética e por meio da palavra escrita. Não somente isso, por meio dos livros. Para que tudo isso? Para nós sermos fortalecidos com a palavra da salvação. E quanto mais essa palavra entra em nós, mais da nossa pessoa, do nosso ser natural, vai sendo tirado para fora. Aleluia! Então nós precisamos desfrutar o Senhor. E isso é possível. E isso é possível para mim e para você. Nós não podemos pensar ao contrário. Isso é possível para mim e para você. Alguns podem achar que isso é impossível, mas o livro de Hebreus nos mostra o caminho para Deus nos levar à glória. Então a Bíblia, ela é tremenda. Por um lado o Senhor nos chama, mas por outro lado também Ele nos mostra o segredo. Está em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Tudo que Cristo realizou na terra, o fez como homem. É isso que nós precisamos ficar atento. Tudo que Cristo fez, tudo que Ele realizou na terra, o fez como homem. Ele realizou a obra de redenção como homem no tempo certo. Mas quando se ofereceu a Deus, Ele o fez pelo Espírito eterno. Então o Espírito já estava lá antes de tudo. Então Ele se ofereceu como pelo Espírito eterno. Por quê? Porque Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Hoje Jesus, homem, está nas regiões celestiais. Aleluia! Então o Espírito eterno, ele é representado pelo círculo. O que é um círculo? Ele não tem nem início e não tem fim. Ele é um círculo. Então esse Espírito eterno é representado por esse círculo. Você não pode falar que ele tem um início em A e nem em B. Ele é constante, sem início e sem fim. Aleluia! Senhor Jesus. Então toda a obra do Senhor, toda a obra maravilhosa do Senhor, toda a obra que Cristo fez aqui na terra, foi oferecida pelo Espírito eterno. Isso é tremendo. Não ficou só no âmbito do tempo que Jesus estava andando sobre a terra. Isso aí serviu tanto para tudo antes da criação de Deus, como para o futuro. Já foi lançado, todos aqueles que crerão no Senhor, daqui a um dia, daqui a 20 dias, um ano, 30 anos, eles vão desfrutar dessa pessoa maravilhosa
e de toda a sua obra que foi realizada durante o tempo que ele esteve aqui na terra. O mesmo Jesus que eu invoco, daqui a 20 anos, se o Senhor não voltar antes, aquele que crê no Senhor vai desfrutar do mesmo Jesus. Isso aí é tremendo. É isso que o diabo não quer, está vendo? Por isso que ele vem com tantas situações, tantas dificuldades, tantos problemas, para que eu e você não sejamos atentos a isso. Por que nós pregamos o Evangelho? O Evangelho é para isso. O Evangelho é para conduzir muitos à salvação, muitos a conhecer o Senhor. É o mesmo Senhor, desde aquele período lá que ele andou, durante 33 anos e meio, ele andou sobre essa terra. É o mesmo homem, cheio de experiência. Aleluia! Pelo Espírito eterno. Senhor Jesus, graças ao Senhor por isso. E aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 11, fala assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então Deus, para realizar a sua obra preciosíssima, ele precisa de um sacerdócio perfeito. Jesus, ele cumpriu tudo que estava no coração de Deus, com perfeição. Por que isso? Um sacerdócio perfeito, sem manchas, não segundo o homem, não segundo a lei. Para quê? Para levar seu povo, que somos nós, que cremos, estamos hoje andando sobre a terra, à perfeição. Então hoje ele trabalha em nós de que maneira? Santificando-nos com o fim de nos inserir na glória. E como que nós somos santificados hoje? Por meio do nome de Jesus. Quanto mais nós invocamos o nome do Senhor, mais a sua pessoa maravilhosa vai entrando para dentro de nós. Mais nós vamos mudando a nossa posição. Mais do velho homem vai saindo de dentro de nós. Dessa forma, esse sacerdócio nos levará à glória. Por isso que ele precisa ser perfeito. Ele não pode ter manchas, ele não pode ter nada. Ele precisa ser um sacerdócio perfeito. Aleluia! Então assim, por isso que Cristo veio. Por isso que Deus se fez homem por amor a mim e a você. Por isso que Cristo se tornou esse sacerdote por amor a mim e por amor a você. Ele morreu e ressuscitou. Ele andou durante 30 anos, viveu como homem, viu todas as coisas, foi perseguido por tantas situações, tantas palavras. Durante 3 anos e meio ele pregou o Evangelho, mas ele não pecou por amor a mim e a você. Então ele se tornou esse sacerdote, não segundo a lei carnal, não segundo a lei. Senhor Jesus, como Arão. Arão foi instituído sacerdote segundo a lei, mas Cristo, ele não se tornou esse sacerdote segundo a lei carnal. É o que fala em Hebreus capítulo 7, versículo 14. E aqui no versículo 16 nós podemos ler: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, que não acaba. É uma vida que não acaba, é uma vida eterna. E ele foi constituído sacerdote após a sua ressurreição. Aleluia! Senhor Jesus, isso é maravilhoso. E aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala assim: por isso que eu e você, olha só, o Senhor entrou para dentro de nós quando nós cremos, abriu o caminho, a porta está aberta, nós podemos entrar, desfrutar o Senhor. Por isso que eu e você podemos confiadamente, é o que fala Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que isso? Porque tem um sacerdote ministrando por nós. Tem um sumo sacerdote sem defeito, celestial, ministrando por nós, que não tem nem início
e não tem fim. Isso é maravilhoso. E aqui em Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 2, fala assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então ele está onde? Está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Maravilha! Isso é para mim e para você desfrutarmos muito. E aqui em Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 16, fala assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então Deus, ele é cheio de promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. E aqui no 17 fala assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então Deus, ele fez uma promessa para Abraão sob juramento. Então ele jurou por si mesmo e ele cumpriu a promessa. Então Deus, o que Deus quer hoje? Ele quer estabelecer o seu reino. É isso que nós precisamos ficar atentos à palavra do Senhor. Deus quer estabelecer o seu reino. Por isso Cristo foi constituído sacerdote celestial, como Melquisedeque. Não tem dias, não tem início, não tem fim. Por amor a mim e a você, que está servindo, está ministrando junto ao Pai. Por quê? Porque Deus, ele quer estabelecer o seu reino. E com quem que ele conta hoje? Conta com cada um de nós. Ele conta comigo e conta com você. Para isso, o que nós precisamos fazer? Buscar com mais intensidade o Senhor. Nós precisamos ter um coração de buscar com mais intensidade ao Senhor. Nós temos o alimento diário, temos a palavra escrita, temos a palavra profética, temos os livros, temos o jornal Árvore da Vida. Nós temos tantos materiais, tantos itens preciosos. Para que isso? Para que eu e você possamos cooperar com o Senhor. Para quê? Para estabelecer o seu reino. Por isso que nós precisamos buscar de uma maneira intensa. Já temos o sumo sacerdote, temos ou não temos? Já temos. Aleluia! Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ministrando a palavra para nos levar à glória. Então nós já temos isso hoje. Temos um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, um sumo sacerdote eterno, que está ministrando para nós a sua palavra. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de uma maneira intensa buscar o Senhor, amar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Precisamos desfrutar o Senhor. Precisamos experienciar a palavra, não só ouvir as mensagens, não somente ler o alimento diário, ler o jornal, ler as literaturas, mas nós precisamos o quê? Ter experiência com a palavra. Quanto mais nós temos experiência com essa palavra ministrada para nós pelo sumo sacerdote, quanto mais essa palavra profética entra para dentro de nós, mais do nosso velho homem vai sendo tirado, vai mudando a nossa condição, mudando a nossa situação, mais da santidade de Deus é acrescida em nós, e o fim de tudo isso é o quê? Nos levar à glória. Estarmos aonde o Senhor está. Estamos aonde? Na verdadeira felicidade. E qual é a verdadeira felicidade para nós? É estar em Deus. Então nós precisamos aproveitar em todo momento, precisamos
desfrutar a palavra do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito gostosa. Eu encorajo você a ler o alimento diário, rumine o alimento diário. Rumine a palavra, leia a palavra. Nós estamos hoje passando por essa situação. E a saída para mim e para você é o que? É desfrutar do Senhor, desfrutar da palavra. Nós temos as lives, né? Nós temos o canal da Igreja em Ribeirão das Neves. Né? Você pode entrar lá, você pode desfrutar das mensagens, do alimento diário e também do jornal Árvore da Vida. Temos um momento de louvor. Então a porta está aberta, está vendo? O Senhor abriu para mim e para você um caminho. O caminho para a glória já foi aberto. Antes ele estava o quê? Fechado. Não tinha como, não havia condições nenhuma. Nenhum homem era capaz de abrir esse caminho. Mas Jesus, homem, cheio da graça, cheio do Espírito, ele abriu o caminho para nós. Quando ele abriu esse caminho, Deus permitiu que nós entrássemos por ele, porque ele cumpriu a vontade de Deus. Ele fez a obra de Deus. E hoje ele está onde? Está no nosso espírito. E quanto mais nós desfrutamos desse espírito, mais a vida de Deus é crescida em mim e é crescida em você. Amém? Jesus é o Senhor. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Você que ainda não creu no Senhor, abra o seu coração. Abre o seu coração. Receba Jesus como seu Salvador, como seu libertador. Ele quer entrar para dentro de você, para dentro da sua casa. Ele quer o seu centro da sua casa. Ele quer guardar você, guardar a sua família. Ele quer fazer você crescer em vida. Então, o caminho é abrir o coração. Abra o seu coração. Receba Jesus como seu Salvador. Que Deus abençoe você e abençoe a sua casa, em nome de Jesus.